com mais facilidade, mas depois que o time do Del Valle fez o gol, veio pra cima, o Grêmio ficou num processo pequeno, muito pequeno, apenas de tentar sustentar aquele resultado. A ideia é que ele transferiu tudo para Porto Alegre, a ideia seria essa, de segurar tanto quanto possível para decidir em Porto Alegre, como se o fator arena fosse fundamental? Bom dia. Oi, Carlão. Vamos lá, começamos por ti então. Só deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu retorno, Zé. Tá bem, tranquilo. É comigo mesmo aqui que para não realimentar. Não, senão para não ficar surdo mesmo. Entendi. Cara, assim, tu falaste há pouco de deixar tudo pra cá pra tentar se garantir. Eu acho que o Grêmio tá numa fase em que nada é uma garantia por si, ou seja, o Grêmio não tem condição de ele garantir as coisas porque ele quer, na hora que ele quer. O Grêmio, ontem eu estava ouvindo até o Abel Ferreira falar sobre aquilo que a gente diz de dar a bola pro outro, né, entregar a bola pro outro adversário. Eu tô realimentando, eu tô com um pouquinho de delay, eu acho que daqui a pouco fecha o estúdio aí, não voltar meu retorno, gente, senão vai ser difícil assim. De qualquer forma, o Grêmio eu acho que no jogo de ida ele teve pela frente um adversário com os seus princípios, agora ficou bom, com os seus princípios, com a sua estratégia, que é o Independiente Del Valle, com os seus conceitos, que é uma coisa já bem antiga, né, bem antiga não, mas de anos, né, de uma montagem do atual treinador do Internacional, e depois passou e seguiu dessa forma. Eu vi, por exemplo, o segundo gol do Del Valle, princípios bem adotados, bem cuidados, e o Grêmio numa estratégia em que até em alguns momentos se saiu melhor. O que a gente vai ver na quarta-feira aqui é um cenário um pouco diferente. É o Grêmio tendo que atacar. Mas de que forma o Grêmio precisa atacar? Bom, o Grêmio em alguns momentos continua se enrolando com a bola. Eu acho que o Alisson é a cara disso. E acho que o Alisson hoje é um jogador com menos entrega de desempenho, de rendimento do que outros jogadores. Um ponta ali seria mais útil do que o Alisson, que vem fazendo muito pouco, mas muito pouco mesmo no time do Grêmio. Então o Grêmio tem que ficar um pouquinho mais rápido, distribuir um pouquinho melhor essa cota de gols, que fica basicamente com o Diego Souza. Estou falando aqui independente de erro de arbitragem, que evidentemente teve, e um pouquinho mais de participação de muitos jogadores. Vou te dar um exemplo, Diogo Barbosa. O que tem oferecido o Diogo Barbosa? Muito pouco. É um jogo da urgência para o Grêmio. É mentalizar esse jogo para que tenha uma segurança, e aí não é garantia, é segurança de uma fase de grupos, onde o Grêmio não está garantido, tá? Tem um ou ali no meio, e esse ou para mim é bem preocupante, porque o Grêmio que precisa passar pelo Del Valle tem que ser um Grêmio alterado em velocidade, em ímpeto e em direcionamento para o gol, porque senão não vai conseguir passar. Mais alguém? O Grêmio foi um time que perdeu por alguns motivos na sexta-feira, tá? A derrota ela não foi por acaso. Entre os motivos da derrota do Grêmio, tá? Inegavelmente a arbitragem. É claro que a arbitragem teve papel fundamental no resultado, porque anulou um gol do Grêmio que foi legal, tá? E que, ao meu ver, foi bem legal, do Ferreira. Não achei nem sequer discutível o lance. Achei que a olho nu já dava para se observar a posição legal do jogador do Grêmio. Então, indo para o intervalo com 2-0, provavelmente as coisas seriam diferentes, tá? Então, vamos partir daí, é verdade. Só que além da arbitragem, o Grêmio teve outros pontos que foram fundamentais para a sua derrota. O Grêmio não soube encarar o adversário que tem como filosofia de jogo o jogo posicional, o jogo da troca de passes. O primeiro gol do Del Valle é a prova disso. O primeiro gol do Del Valle é puramente jogo de posição, ataque ao espaço, bola rolando e infiltração para fazer o gol, e um Grêmio completamente perdido. Aquilo que eu vim alertando na última semana, lamentavelmente, aconteceu, tá? Se o Grêmio tratou o jogo do Inter como um teste para pegar o Del Valle, pensou errado, porque embora a filosofia seja a mesma, é muito claro que o Del Valle está muito mais acostumado a fazer isso, e também joga assim há 5 anos, enquanto o Inter joga assim há 5 jogos. É claro que teria uma diferença muito clara. O Del Valle entendeu o jogo melhor do que o Grêmio. O Grêmio teve um gol cedo com o Diego Souza,
E tirando aquele gol anulado e mal anulado do Ferreira, o Grêmio não teve outra super situação. Aquele lance do finalzinho com o David Braz, o jogo não estava valendo, ele estava impedido. E em contrapartida, o Del Valle mandou 2 bolas na trave, uma numa cobrança de falta e outra no travessão, obrigou o Breno a fazer 2 grandes defesas, fez 2 gols e poderia ter garantido a sua classificação já na sexta-feira. O que fica desse placar? Fica desse placar uma ideia já desde o segundo tempo, e o Grêmio assinou muito cedo pelo 2-1, o Grêmio gostou da derrota, tá? Vamos deixar isso muito claro. O Grêmio gostou da derrota, porque ele percebeu que poderia perder demais. Então, para o Del Valle ficou aquela sensação de que podia ter feito mais e ter matado o confronto, e para o Grêmio ficou aquele susto, mas ficou aquele ufa, pelo menos voltamos vivos. É complicado, é difícil, é bem complicado, eu diria. O Grêmio tem plenas condições de vencer? Tem. Mas para vencer, ele tem que jogar mais. Para jogar mais, ele tem de se expor. E para se expor, ele vai deixar espaço. Contra um Del Valle, contra um jogo posicional que tem como base a busca pelo espaço. Então vai ser mais uma vez um jogo de gato e rato, vai ser mais uma vez um jogo quase que de xadrez, e no xadrez da última sexta-feira, a comissão técnica do Del Valle deu um nó na comissão técnica do Grêmio. O Grêmio vai ter que reverter isso e ganhar e conseguir sua classificação na quarta-feira. Eu sei que tu vai girar o pessoal rapidinho, só um pequeno adendo, tá? Perfeito quando o Oliveira disse que o Grêmio não entendeu o confronto com o Del Valle. O Grêmio é um time que mentaliza Grenal, mentaliza derrotar o rival para ter assunto, para poder falar, e quando tem algumas importâncias maiores não mentaliza o jogo. E só para complementar, eu acho que o Grêmio, mesmo se entendesse o jogo, não sei se conseguiria ultrapassar, porque com as mesmas escolhas, conseguiria se houvessem escolhas diferentes e jogadores diferentes. Com as mesmas escolhas e com o mesmo jogo modorrento, mesmo que tivesse entendido, não conseguiria passar pelo Del Valle nesse jogo de ida, independente da arbitragem. Então. Essa questão que o Guimarães falou agora das coisas maiores é onde eu queria chegar. Quais foram os melhores desempenhos do Grêmio em grandes jogos, do Grêmio principal em grandes jogos? Vamos pegar da última temporada para essa já que se iniciou. Grenal e São Paulo. Pois é, que vocês lembram. E como o Grêmio se comportou nesses jogos? Ele sempre reativamente. Reativo, exatamente. A gente fica falando que o Grêmio não muda, mas na verdade o Grêmio já mudou. E ainda assim a gente não consegue ver competitividade que seja, já que o desempenho, pelo menos aos olhos mais plásticos, né, o desempenho não é igual quando tu joga de maneira mais reativa, entrega mais a bola. Ou seja, o Grêmio mudou o seu jeito de jogar, tá tentando mudar, jogar de maneira diferente, entregar mais a bola para o adversário. Foi assim no Grenal que venceu o Inter e foi assim na sexta-feira que acabou perdendo para o Del Valle. O Grêmio não está se encontrando, a gente cobra repertório, está empobrecendo o seu jeito de jogar, mas é uma tentativa de mudança, e ainda assim essa mudança não gera desempenho. Os jogos decisivos do Grêmio não foram satisfatórios, e aí a gente vai pegar jogo contra o Santos. Os que se classificou contra o São Paulo foi desse jeito, não foi um desempenho absurdo, mas foi bom, foi ok dentro do regulamento, tudo certo. Perdeu para o Palmeiras e perdeu assim longe, perdeu bem longe, e agora a gente está vendo nos 2 principais jogos, um com uma equipe, como disse o Oliveira, tem 5 jogos, né, agora 6 do Ramírez, e outro com uma equipe que trabalha mais tempo, que a gente vivia dizendo, serão os 2 principais desafios do Grêmio até agora na temporada. Num até que foi bem, venceu, mas mudando a sua maneira de jogar, e no outro com essa quase mesma maneira de jogar, entregando a bola, ficando mais retraído, tentando sair, também perdeu. E assim, não perdeu sem querer. Teve erro de arbitragem, concordo com todo mundo, mas perdeu porque foi envolvido, foi construído o que foi feito pelo Del Valle. Então é preocupante mais do que situação de jogadores que estão fora, até de escolhas. A gente fala há meses já que o Alisson está merecendo ficar no banco de reservas, e o Alisson segue como titular, chega a girar nas posições de meio campo para que não saia da equipe, até de lateral já atuou em alguns momentos circunstanciais, e o que a gente vê é que o Grêmio
até que vai mudando algumas coisas, mas ainda insuficiente, e o que muda ainda não mudou para melhor. Olha só, o que me causa... Vai, Cristiano. Eu não vejo o Grêmio mudar para melhor. O que eu vejo é que se encontra o Inter, ele entregou a bola, já era previsto, ia entregar a bola para o Internacional, o Inter ia se atrapalhar e, como de fato aconteceu, perdeu por 1-0. Contra o Del Valle, eu já vi que os primeiros minutos o Grêmio tomou iniciativa, tanto que fez 1-0. Depois o Del Valle deu aquele equilibrado, o Grêmio fez o segundo gol, que foi muito mal anulado, foi um erro de arbitragem. O Ferreira estava em condição legal para fazer o gol. Mas depois acabou sendo envolvido. E, sinceramente, eu vi um Del Valle bem treinado. Mas nada de excepcional no Del Valle, é um time organizado. O que o Grêmio não está demonstrando no momento, já há algum tempo, é organização. E aí venceu a organização do Del Valle. Eu vejo um Grêmio desorganizado, um Grêmio que não consegue concatenar uma jogada. Quando o fez, acabou o gol mal anulado. Aquele gol do Ferreira foi uma jogada bem trabalhada, é bem verdade, mas foi um lampejo. De resto, eu não vi nada assim de excepcional do Grêmio. Mas eu vejo o Grêmio com condições, mesmo com tudo isso que relatei, com condições de conseguir a classificação na Arena. O problema é, o Grêmio vai ter que sair pro gol, para buscar o gol. E eu não sei se isso aí não vai favorecer o Del Valle num contra-ataque. Porque, repito, é um time que mostra uma organização. Eu não vejo qualidade nos jogadores, eu vejo organização. É aquela história da união faz a força. Na individualidade eu não vejo muita coisa no Del Valle. Magno. Esse é o ponto que me causa mais temor, viu, Zé? Porque a gente sempre faz esses pensamentos, essas análises, a gente coloca o ponto de um Grêmio superior a esses adversários. Por mais que o Del Valle tenha um equilíbrio desde antes da partida, né? A gente já vinha salientando isso, que o Del Valle era sim um adversário do Grêmio, um adversário à altura do Grêmio nessa fase, que poderia estar dentro da própria fase de grupos ou até de oitavas e quartas de final da competição pelo nível, pela qualidade que tem. O resultado de campo foi muito ruim, mesmo com erro de arbitragem, mesmo com tudo aquilo que a gente acompanhou. O resultado 2-1 traz o Del Valle para Porto Alegre classificado. Ele vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Com o Grêmio tendo de atacar, com o Grêmio sendo obrigado a vencer a partida, o medo é da abertura de espaço, abertura de caminho para o Del Valle fazer gol. E o gol qualificado que beneficiou o Grêmio fora de casa é o que vai também beneficiar o Del Valle caso aconteça. Esse é o ponto principal. O Grêmio não pode tomar gol quarta-feira, porque eu não vejo poder para reagir com mais de 2 gols de diferença. Ou conquistar 2 gols de diferença jogando do jeito que está. Ana. Acho que a gente também tem que levar em consideração, é claro que a gente falou isso bastante semana passada, das questões atípicas que levaram a esse jogo, a preocupação, a questão de logística. O Grêmio teve que mudar e alterar bastante a sua programação original, e acho que isso mexe bastante com a questão dos jogadores, da cabeça, de perder o comando técnico, de não ter aquele que às vezes é o essencial, o diferencial para que o Grêmio conquiste uma vitória, que é o incentivo e orientação do Renato Portaluppi. Acho que isso, e na maneira que aconteceu, a gente falava aqui da questão dos treinamentos, não ter as oportunidades mais adequadas para estruturar o jogo contra o adversário numa temporada que é bastante curta, bastante espremida dentro do calendário, e ainda ter esse prejuízo de ter que disputar Libertadores nessa etapa e pegar um time que, é claro, tem, e a leitura precisa do jogo, acho que foi muito mais inteligente durante a partida. O Grêmio teve problemas fortíssimos na questão tanto técnica, mas também na questão de preparação física, que eu observei, que é justamente o que o Oliveira falou, que em certo momento parece que existe um alívio da derrota ter sido daquela forma, porque vai apostar todas as fichas. Acredito que foi um benefício sim ter a disputa aqui na Arena, porque vai precisar de toda e qualquer situação para conseguir ganhar essa partida. Vejo que precisa melhorar e muito, tem deficiências muito claras, e parece principalmente o que eu vinha observando em alguns momentos, que é uma falta de entendimento entre os jogadores e até mesmo clareza no que eles precisam fazer dentro de campo. Parece que é aquele arrasta-pé no final do baile, porque não sabe como
ter uma mudança efetiva. Vinha mostrando aí com os garotos, com a energia, com a imposição física, mas nem isso foi o suficiente para uma etapa inicial de Libertadores da América, que aquele resultado acho que surpreende a todos, porque como o Magno falou, né, a gente sempre acredita como o Grêmio favorito, ainda mais num adversário não tão forte, né, não tão expressivo numa competição continental, mas esse prejuízo aí, esses problemas de disputar logo no início da competição, tem que aceitar, porque senão sai da competição logo como vem demonstrando, porque chega aqui desclassificado. Orestes. Bom dia para vocês, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. Olha, de tudo que se falou, de tudo que a gente viu do Grêmio, eu só penso uma coisa: o Grêmio vai ter que jogar muito mais bola, vai ter que ter muito mais qualidade e objetividade, forçar mais para chegar a um resultado positivo. Os caras vêm aqui, como disse o Magno, com a bola debaixo do braço, se não levar gol tá tranquilo, tá beleza. Então, de tudo que aconteceu, os gols que o Grêmio tomou, o gol anulado, que poderia modificar, poderia fazer com que a partida tivesse outro resultado, tudo isso tem que ser deixado de lado. Agora é pensar no que vai acontecer aqui. Esse é o detalhe importante. Eu estava observando, tem muita gente já pensando, o Cortez teria que voltar à lateral esquerda. O menino não está apresentando aquele futebol que ele estava conseguindo apresentar até o presente momento. Será que, como ele conquistou a titularidade do Grêmio na lateral, ele se acomodou um pouco e não está jogando aquela bola que todos nós temos a certeza que ele joga? Eu acho que é um fator importante também a lateral esquerda, que o menino não se apresentou bem no jogo. O Grêmio tem que jogar mais, tem que jogar muito mais, senão, meu amigo, olha, a vaga vai escapar pelos vão dos dedos aqui na arena. Deixa eu apresentar uma coincidência. Sabe que eu acho que a questão de lateral esquerda é uma questão que é grave para o Grêmio, porque parece que ninguém que joga por ali consegue ter uma sequência, né? O Guilherme Guedes, que foi aquele que melhor apresentou alguma coisa, se machuca demais, e o Vitinho os caras não botam para jogar. Mas para mim tem uma questão que é maior. Tem a questão coletiva. Acho que o Grêmio sim é um time bagunçado, o Grêmio sim é um time desajustado, sim é um time desorientado, e é assim há muito tempo, não é novidade para ninguém que o Grêmio é assim. Quando o Grêmio renovou o contrato com o Renato e a sua comissão técnica, sabia que ia continuar sendo assim, tá? Agora, em termos individuais, para mim ninguém joga menos no Grêmio do que o Alisson. O Alisson é um jogador, olha, é um jogador assim que chega a ser deprimente ver as ações do Alisson no campo, porque o Alisson é um jogador que costumava acertar os passes para trás e errar passe para frente, tá? Pelo menos passe para trás ele acertava. Agora ele começou a errar os passes para trás também. Ele deu o passe para trás, entregou a bola de graça pro cara do Del Valle driblar o Juan, e se o Juan não faz o pênalti, o cara faz o gol. O Juan, embora tenha sido ali expulso, eu não consigo condenar o Juan por aquele lance. Tentou, não conseguiu, mas tentou. Agora foi corrigir a M do seu amiguinho, né? Foi corrigir a bobagem que o Alisson fez de errar um passe para trás. Então, assim, o que mantém o Alisson no time, de vez em quando ele aparece com uma assistência, como aconteceu no próprio jogo da sexta, que ele deu passe. Aí é que tá, Oliveira. Esse é o ponto. Ou a tal da porque ele volta para marcar e tem consciência tática. Tem consciência tática uma ova, gente. Vamos parar de comprar esses discursos vazios. O Alisson tem números defensivos, números de marcação muito piores do que os números do Ferreira, por exemplo. Parar de comprar discurso oficial. Números defensivos é uma ova. Consciência tática, nada. O Alisson é um jogador que entrega pouco. Entrega muito pouco. O Alisson é um jogador insuficiente para ser titular do Grêmio. Eu acho impossível que dentro do Grêmio não tenham visto isso ainda. E faz tempo, né? Faz bastante tempo já isso. Olha, no mínimo uns 6 meses, contando com a temporada passada. Faz bastante tempo que ele não participa do Grêmio. O Carlos estava tentando falar, me perdoa, vamos voltar nele. Tem uma coincidência na nossa fala, que é a seguinte: o Grêmio joga melhor reativo. O Grêmio joga melhor reagindo. O Grêmio se tornou uma insistência. O Renato, ele ainda não... É difícil dizer isso, julgar isso de um treinador, mas ele insiste em resgatar um modelo que não cola mais no Grêmio. Para mim, o problema do Grêmio é um problema de modelo de jogo. É bem claro isso, vendo as campanhas do Grêmio no ano passado. O Grêmio, ele tomou um agregado de 3-0 numa final de Copa do Brasil, tá? Contra um time reativo, que é o Palmeiras. Isso é uma coisa bem preocupante, na medida em que, se há um resgate
uma tentativa de resgate de um modelo que para mim gira em torno do Maicon e nada me prova o contrário, tá? O Grêmio é pensado a partir de ter a figura de um distribuidor, de um cara que dá tapa. É o cara que dá tapa. O Maicon hoje é um jogador que dá tapa, né? Às vezes ele dá tapas espetaculares, mas dá tapa, e tem a fase sem a bola em que o Grêmio a recomposição defensiva do Grêmio é muito ruim. Então a gente está diante de um cenário que é o seguinte: o Renato insiste no modelo que os jogadores que o Grêmio tem hoje à disposição não correspondem. Existe uma falta de sintonia entre aquilo que os jogadores fazem e aquilo que o Renato quer que o Grêmio faça. Virou uma coisa teórica de um treinador que não se diz teórico. É muito engraçado isso. O Renato não se diz um treinador teórico, só que ele está com um plano idealizado de um jogo que não se concretiza. Então, ele tem material para mais, né, Guimarães? Para muito mais. Ele tem material para sofisticar um pouquinho mais esse jogo dele. A gente está pensando sobre o Del Valle, é justo, porque é o próximo jogo. Aliás, o Magno pegou muito bem, acho que na sexta-feira, dizendo que graças ao mau desempenho do Grêmio no Campeonato Brasileiro, eu julgo mal, porque o Grêmio poderia ter bola para ir para a fase de grupos, é que está acontecendo isso. O fato de ter apostado tudo na Copa do Brasil. Apostou tudo na Copa do Brasil, e o que a gente tem hoje é um time que não consegue jogar do jeito que o Renato imagina, e não vejo nem tentativa para que essas coisas mudem. Ora, vamos lá. O Jean-Pierre, que eu acho que tem muitos defeitos, foi um cara meio crucificado pelo Renato, assim, né? Uma hora deu a entender que o time não estava jogando bem porque o Jean-Pierre, que seria o centro do time, não estava rendendo. Pois bem, o Jean-Pierre não está jogando, o Grêmio está rendendo? Não. O Grêmio é um time que joga bem Grenal. Para muitos isso é a glória, né? Grenal, para muitos é tudo. Mas, Cristiano, no geral, é muito abaixo do que se espera. Eu só quero discordar, eu não acho que o Grêmio jogue bem de maneira reativa, eu acho que o Grêmio não está ajudando a nada. Conseguiu contra o São Paulo na Copa do Brasil sofrer e classificar, porque o jogo na Arena era para ter dado São Paulo, e o Grêmio ganhou por 1-0. Aí o Grêmio sofreu no Morumbi, conseguiu apanhar, bacana, isso faz parte, a regra é assim, e o Grêmio no regulamento classificou. Chegou na final, todo mundo já sabe o que aconteceu pro Palmeiras, ganhou o Grenal agora o último, porque o Inter, enfim, não consegue se achar dentro do... O Grêmio quer melhorar, joga um Grenal. Perdeu aquele do Brasileiro? Bom, é verdade, perdeu, mas quer melhorar, joga um Grenal. Aí consegue ganhar, dá uma sobrevida, a torcida fica feliz e tal. Mas o Grêmio tem que parar de fazer algumas coisas que eu acho que elas acontecem geralmente quando o Grêmio não vai bem dentro do campo. Por exemplo, o Grêmio agora perdeu para o Independiente Del Valle, a grande notícia é, conseguiu tocar as obras no entorno da Arena. Que legal, é o Grêmio, agora é a Arena. Agora, ganha do Del Valle, a gente esquece a Arena, o Grêmio vai embalar lá, classifica, um novo tropeço, olha, as obras da Arena agora estão chegando às escavadeiras. Ou então vem, o Grêmio agora retomou uma contratação com o Borré. O Grêmio vive muito de cortina de fumaça para esconder o mau futebol. O Grêmio não está jogando nada a horas. Eu não acho que o futebol reativo do Grêmio tenha dado certo. Eu acho que é o que tem para o momento. Esse futebol reativo do Grêmio não está levando para lugar nenhum. Conseguiu uma classificação contra o São Paulo na Copa do Brasil e ponto. Ganhou o Grenal porque ganhar Grenal tem sido a tônica nos últimos 4 anos. Perde 2, ganha 10. É assim. Eu acho que perdeu o Grenal, ganhou o Grenal mais por vacilo do Inter do que méritos do Grêmio. Porque o Inter é um time que chega em Grenal amarela. O próprio Rodrigo Dourado, o capitão, disse isso. Os jogadores têm medo de chutar, de fazer gol. Isso foi diagnosticado pelo capitão do Inter, não foi por mim, embora eu vá ter diagnosticado isso há horas. Eu acho que o Grêmio não consegue se organizar. O Renato faz escolhas equivocadas, o Alisson nós já falamos várias vezes, os garotos da base estão pedindo passagem a horas, agora que está começando a querer colocar os garotos da base até definir contratação de medalhão. O Wanderson vai sair fora pro Rafinha. O Rafinha vai dar certo? Grande tendência é que dê certo, mas o Wanderson vai sentar no banco. E aí a aplicação é, não, o Wanderson vai aprender muito olhando do banco como é que o Rafinha joga. Tudo bem, é de cada um. O Grêmio vai fixar o Breno, já fixou, mas até pintar um grande goleiro, daqui a pouco o Diego Alves fica no mercado, contrata o Diego Alves e o Breno sobra no banco também. É assim que está funcionando e é assim que sempre funcionou o Grêmio. Em vários momentos, em alguns momentos, conseguiu títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, sendo que teve também mescla de garotos da base ali. Mas agora o Grêmio não conseguiu, acho que perdeu a fórmula e não está conseguindo achar.
Eu discordo que o Grêmio jogue bem de maneira reativa. O Grêmio não joga bem de maneira reativa. Cristiano... E o Grêmio não consegue achar aquele futebol que perdeu quando conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. O Renato é refém desse esquema de jogo que ele tem, ou ele tem alternativas, ele cria alternativas para tentar mudar o estilo. Era isso que eu estava falando no início, eu não sei se o Renato é refém ou o Grêmio é refém do Renato. Eu ainda tenho dúvidas. O Grêmio mudou e continua não jogando bem. O Grêmio empobreceu o seu jogo para torná-lo mais simples, talvez mais competitivo, se defendendo mais. Vamos combinar, quem tem menos qualidade, menos capacidade, e não é o caso do Grêmio, essa equipe acaba jogando de maneira mais defensiva, se segurando mais, torna um jogo mais simples. Mas é de por aplicar. Força... E ainda assim, Guimarães, é isso que eu quero dizer, o Grêmio fez isso, ok, é uma maneira de se buscar, é uma alternativa, acho pouco, mas entendo. E ainda assim não tem feito sequer um jogo competitivo. É isso que chama mais atenção. É por força do adversário. Quando eu digo que o Grêmio joga bem de maneira reativa, é quando o Grêmio se propõe a jogar de maneira reativa, né? Porque na maioria dos jogos o Grêmio não faz isso. O Grêmio se obriga a ser reativo como uma espécie de imposição que o adversário faz ao Grêmio. E o Grêmio tem sido muito vítima daquilo que o adversário faz ao Grêmio. O Grêmio não tem essa alternativa que o Orestes perguntou, na minha opinião. É uma tentativa de resgate. E o Cristiano falou de sobrevida no Grenal. A sobrevida dura até o próximo jogo. Porque no próximo jogo ele perde e joga mal. O Grêmio perde no próximo jogo e joga mal. O Grêmio tem a glória do Grenal. É isso. A glória do Grenal. Depois eu quero entrar no Inter, né? Que o capitão do Inter falou que não sabe jogar Grenal, etc. E, bom... Capitão que eu acho que não tem que ser mais o Rodrigo Dourado por força de outras coisas, mas de qualquer forma a sobrevida do Grêmio no Grenal acaba no próprio Grenal, porque o jogo seguinte é um jogo que o Grêmio não consegue vencer, não consegue jogar bem. Acho que a leitura que o Dourado fez do Grenal até foi errada, tá? Eu acho que o Inter não perdeu por aquele motivo, mas depois a gente se estende sobre o Inter, não tem problema. Acho que é uma declaração que rende bastante debate. E sobre o Grêmio, eu vejo que o Grêmio, de fato, o Grêmio sobrevive de Grenal há 3 anos. Há 3 anos que o discurso do Grêmio é esse. E sobre a cortina de fumaça, mas eu concordo 110% e toco nessa tecla há muito tempo. E listava o ano passado todas as cortinas de fumaça usadas pelo Grêmio. O Grêmio é um time que em campeonatos que tem VAR, reclama do VAR. Em campeonato que não tem VAR, reclama da arbitragem. Reclamou com razão no jogo do Del Valle? Sim, reclamou com razão. Agora, quando tem VAR, quantas vezes o Renato, em entrevista coletiva, reclamou do uso do não uso do VAR? Então, assim, se tem VAR não tá bom, se não tem VAR também não tá bom. E aí a cortina era, não, mas nós ganhamos Grenal, e nós estamos chegando, e nós isso, e nós aquilo, porque a Arena não sei o quê, porque a Arena assado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. As cortinas de todas as bengalas usadas pela comissão técnica do Grêmio, e aqui eu estou generalizando comissão técnica porque eu sei que não era o Renato na beira do campo sexta-feira, embora o próprio Renato tenha deixado claro que era ele que ia comandar o Grêmio, inclusive divulgou nota depois do jogo que eu achei até interessante, né, para não deixar a responsabilidade da derrota recair sobre os ombros só do Alexandre Mendes. Mas o Grêmio vem com discursos vazios e discursos prontos, discursos enlatados há 3 anos. Há 3 anos que o trabalho de comissão técnica do Grêmio é um trabalho insuficiente, e isso, me desculpa, cara, quem gosta do Renato, e eu também gosto, acho um bom técnico, mas me desculpa então as renazetes, que são aqueles que acham que o Renato está acima do próprio Grêmio. Primeiro que não, o Renato não está acima do Grêmio, segundo que sim, o Renato erra, e terceiro que tem errado demais. Depois que apresentar um ponto de vista, Magno, um pouco diferente. Enquanto as taças Grenal estiverem sendo conquistadas pelo Grêmio, tá tudo certo. Assim, ó, eu entendi os raciocínios todos que pegam um espectro mais amplo para, a partir do contexto histórico dos últimos meses ou das últimas temporadas, chegar ao jogo. Mas se a gente isolar o jogo em si, dá para compreender alguns fenômenos e, inclusive, não justificar, mas entender o resultado. Vamos lá. Potencialmente 7 titulares estavam fora, não é correto dizer isso?
O Grêmio não tinha Jeromel, não tinha Kahneman, não tinha Michael, não tinha Jean-Pierre, não tinha PP, mais alguém aí? E esse é outro problema, então, né? Acho que Jean-Pierre é titular do Renato. Não tinha Wanderson, não tinha Rafinha. Então, esse grupo tem qualidade, esse grupo acrescenta no time. O lateral direito, que talvez tenha sido ponto de desequilíbrio do time, o garoto Felipe, ele vendeu o zagueiro, que teve que fazer uma falta e tomou um cartão amarelo gratuito para salvar a pele do companheiro. E que por ter recebido... Por conta de um erro de um titular. Não, desculpa, só um pouquinho, só pra corrigir, o Felipe foi bem no jogo, tá? O Felipe foi bem no jogo. Eu tô falando de um lance pontual. Olha, que o Juan foi obrigado a ser expulso. Não, eu sei, mas é que quem entregou a bola pro Juan ser expulso não foi o Felipe, foi o Alisson. Foi o Alisson quem errou o passe. Vamos de novo, Oliveira. Para salvar o Alisson. Para eu concluir o meu raciocínio. Felipe vendeu o Juan, ele tomou amarelo. Por conta de um segundo lance, ele acabou sendo expulso e deixando o time na mão. Felipe foi o ponto de desequilíbrio na minha avaliação. E ele comprometeu a defesa, ao tirar um zagueiro para fazer a recomposição, ele teve que tirar o centroavante, que talvez seja o jogador único que faça gols mais importantes desse time, e não dá para não reconhecer isso. Então tu tem, contra um adversário, um juiz que anula um gol legítimo, um zagueiro que é expulso porque o companheiro comprometeu, e tu tira o teu centroavante e fica com 10 homens, aí o adversário infla, aí ele fica com um jogo de posição bonito, mas não então, sei o que e tal. Eu tô querendo dizer para vocês que me parece que tudo que vocês disseram, com o que concordo, tem um pouco menos de força para uma realidade de um segundo jogo, porque alguns desses jogadores voltam. E nós não podemos interpretar um jogo de 10 contra 11 do segundo tempo contra um jogo de 11 contra 11. E com alguns jogadores que vão acrescentar qualidade ao grupo do Grêmio. É apenas uma leitura do confronto em si. Então deixa eu entrar no contraponto dessa tua leitura. Primeiro, o Del Valle virou o jogo 11 contra 11. O primeiro gol do Del Valle é 11 contra 11. Tá? Para deixar isso claro. O Del Valle... No 11 contra 10 é só a cobrança de pênalti, porque o Juan ele tinha sido expulso naquele momento. Depois, transcorrendo o 11 contra 10, o Del Valle foi muito melhor, mas ele não fez gol, certo? Ele fez gol no 11 contra 11. Portanto, a expulsão do Juan, ela claro que prejudica o Grêmio, é claro que foi complicada, mas o Del Valle já havia feito os 2 gols. Aliás, fez o segundo no lance da expulsão. Mas o primeiro, por exemplo, era 11 contra 11, em que o Del Valle entrou trocando passes, e se o campo tivesse mais metros, trocaria passes mais 10 metros até o gol do Grêmio. Segundo, o Felipe foi bem no jogo. O Felipe marcou bem, o Felipe ajudou bastante o Juan. O Del Valle começou o jogo com o Béder Caicedo jogando em cima do Felipe, não conseguiu vantagem nenhuma vez e se viu obrigado a ir para o outro lado. E aí, quando foi para o outro lado, nas costas do Diogo Barbosa, bom, aí foi uma festa, né? Aí nas costas do Diogo Barbosa, o Del Valle só não fez chover por um detalhe, com o Hurtado especialmente nas costas desse jogador. E aí realmente o Grêmio acabou se complicando. O Alisson foi comprometedor, sim, e dessas questões coletivas do Grêmio, da expulsão do Juan, o técnico não teve que tirar o Diego Souza. Ele tirou porque ele quis, e foi um erro crasso. Foi um erro infantil do Alexandre Mendes tirar o Diego Souza, ou pelo menos, se fosse para tirar o Diego Souza, que colocasse o Ricardinho. Porque você jogando no 10 contra 11, você não pode abrir mão da retenção de bola, porque senão você fica sem ataque. O Grêmio voltou para o segundo tempo num 4-1-4-1, que não funcionou, que foi um horror, que foi ridículo o desempenho do Grêmio, e ele manteve essa ideia mesmo sem o centroavante, ficou um 4-1-4. O Grêmio teve no segundo tempo o Fernando Henrique abrindo o meio campo, o Matheus Henrique, o Darlan, fazendo um vai e vem inútil, porque era o vai para lugar nenhum e vem para lugar nenhum também. Então eles saíam de um ponto zero e chegavam num ponto zero também sem nenhuma utilidade. O Ferreira aberto na direita, o Léo Chu aberto na esquerda e ninguém na frente. Ali, parceiro, é o seguinte, teve um jogador a menos, simplifica, monta 2 linhas de 4, time bem fechadinho, e deixa o raio do pivô na frente para quando a bola chegar nele, ou por baixo, ou no chutão, ou num bico para cima, ele conseguir cavar uma falta, ele conseguir segurar um zagueiro, ele conseguir esperar o time chegar. Então o Grêmio não teve que tirar o Diego Souza, tirou porque quis, e foi um erro, e um erro que não foi corrigido. Poderia ter colocado o Ricardinho depois
para fazer o Grêmio ter um pivô que marcasse em 2 linhas de 4 e tivesse o escape do pivô para segurar a bola e para a defesa conseguir respirar. O Grêmio não respirou no segundo tempo porque a bola chegava lá e voltava. Era ping-pong. Não era um jogo entre 2 times. Era o ataque de um time contra a defesa de outro. Porque o técnico, porque quis, tirou o centroavante do Grêmio. Eu concordo com todos os elementos, Zé, que tu trouxeste, só que eu discordo do principal. Eles são existentes, são verdadeiros, até o lance do Felipe, o primeiro, também acho que o Felipe foi bem no jogo, mas teve o primeiro lance com o Juan, só que isso para mim faz parte do contexto das críticas que a gente vem fazendo ao Grêmio como um todo, e não amenizam essas críticas. Elas fazem parte de um contexto de vários jogadores no DM, não se sabe por quê, não se sabe por que não voltam, e o Grêmio também joga uma partida de pré-Libertadores, joga uma partida com o Del Valle, porque não foi bem em desempenho no Campeonato Brasileiro. Acho que tudo isso faz parte, todo o contexto criado, e hoje até com elementos que poderiam amenizar e tratarmos como uma partida isolada, uma situação isolada, no fim, elas fazem parte de um contexto de que o time está perdido. E é bem como o Cristiano falou, tá perdido, o Grêmio tá perdido na escolha dos jogadores, tá perdido taticamente e agora tá um pouco se perdendo nos planejamentos dos jogos. O Grêmio tá pensando errado as partidas, tá executando errado, e aí nem vou entrar na questão do departamento médico, a gente nunca citamos isso com muita profundidade, porque cada caso é um caso, há de se respeitar a ciência, mas preparação física a gente já falou, agora parece que vai melhorar um pouquinho, é o que se espera. A comissão técnica, como disseram todos aqui, faz 3 anos que vive de Grenal, então eu acho que tudo que tu trouxeste é verdade, porém faz parte do contexto e não ameniza ele. Vamos fazer um intervalo, são 11h44. Eu creio que da forma que o Grêmio foi colocado em campo nesta partida de sexta com o Del Valle, dependendo de tudo que aconteceu, troca de jogo, de local, viagens a mais, enfim, tudo que a gente acompanhou, mesmo que fosse Darley no gol, Arce e Roger nas laterais, Adilson e Rivarola na zaga, meio campo abrindo com o homem na acepção da palavra, Luiz Carlos Goiano, Dinho, Arilson e Miguel, Diego Souza seria o cara que continuaria fazendo os gols do Grêmio. Ou seja, organização, independente de quem está jogando, seja Jardel como centroavante, seja Diego Souza centroavante, seja o Arce ou o Felipe na lateral. Organização. Intervalo, já voltamos. Atenção, ó. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Retomamos, 11h45 da manhã, ganhando o jogo pela Rádio Guaíba, sempre para Carrefour a hora certa, repito, 11h45, todos merecem o melhor, Carrefour. É difícil, pelo que eu entendi, é pouco provável que o Grêmio consiga prosseguir na Copa Libertadores, é isso, gente? A avaliação na média é nesse sentido. Não. Olha, Deixa eu acho também, Zé. Eu não entendi isso, a interpretação que eu vejo é equivocada. A gente vê problemas graves, mas capacidade tem, agora vai ser difícil. O que eu tô dizendo e a tua análise, e que bom que tu fizeste no final dela a ênfase de que a tua leitura era para o confronto, a minha leitura ela é um pouco maior, mais ampla, né? Há 5 semanas e um dia, para ser mais preciso, o Grêmio não viu a bola contra o Palmeiras no segundo jogo de final de Copa do Brasil e tomou 3-0 no agregado. E depois tem o Campeonato Gaúcho, time reserva, Gaúcho não é parâmetro, né? Não pega times menores. E aí tem o parâmetro que é o Inter, que psicologicamente entra péssimo pro Grenal, e o Grêmio se prepara muito bem psicologicamente para Grenal. Mas a vida não é Grenal. Grenal, com exceção de quando é uma final, não é uma taça, é uma vitória mais no universo, Magno. Que poderia ser um parâmetro, Carlos, diga. Complementando, em bem organizado e com um time melhor formado, o Juventude, que agora está na Série A. Poderia ser este outro parâmetro. Muito abaixo. É abaixo, sim. O Juventude não foi parâmetro pro Grêmio. Não foi parâmetro pro Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio passou tranquilo sem jogar justamente. muito bem.
em ele organizado e pronto para disputar ao menos um meio de tabela de Série A, poderia ser, né? O que eu vejo como parâmetro diante da ambição, porque o Juventude não tem ambição no Grêmio. O Juventude vai entrar numa Série A pensando em se manter, o Grêmio tem que entrar na Série A pensando em ganhar. Quer dizer, algo que não acontece há 297 anos, né? Olha só, o Grêmio entrar numa Série A pensando em... O Grêmio entrar no Campeonato Brasileiro pensando em ganhar, mas é uma saudade que eu tenho. Verdade, também. Não, entra sem pensar em ganhar há muito tempo. Só assim, ó, essa impressão que o Zé teve, até pode não ser a de vocês, mas me desculpem os gremistas, é a minha. Eu acho pouco provável o Grêmio passar pelo Del Valle. Pode passar? É claro que pode. 1-0 da Grêmio. Mas eu acho pouco provável. Dizer que é pouco provável não quer dizer que é impossível. Eu não estou aqui jogando tarô, não estou com bola de cristal, não estou lendo o futuro. Eu estou dizendo que num mata-mata você perde a primeira por 2-1 fora, e não é simplesmente a matemática do placar, se fizer 1-0 classifica, mas é vendo o Grêmio jogar. E o Grêmio é um time que, e por mais que volte o Kahneman no meio de semana, e essa é uma grande notícia, o Grêmio é um time que vem com dificuldades na defesa em quase todos os jogos. O Grêmio, tirando o Grenal ali, que como nós já debatemos frequentemente, é um jogo atípico e por uma série de fatores, o Grêmio consegue em geral ter noites melhores ou dias melhores. O Grêmio é um time que vai ter que dar espaço. E dando espaço, é tudo que o Del Valle quer. Esse jogo posicional, esse jogo de posição do Del Valle é um jogo baseado em ataque ao espaço. Quando você dá o espaço ou projeta a volta de um Michael, por exemplo, que te ajuda a tomar iniciativa, que te dá qualidade técnica, mas não te dá uma recomposição, você vai dar campo para o Del Valle. Então, desculpa, os gremistas mais otimistas podem usar isso contra mim no futuro. Cara, não tem problema, tô andando também. Não, mas peraí. Eu acho pouco provável. Cristiano, mas passar pelo Del Valle. Aqui nessa bancada, alguns talvez mais efusivos, outros com mais certeza, outros com mais, digamos, demonstrando todos os elementos do Del Valle, como o próprio Oliveira e o Guimarães fizeram, mas ninguém aqui falou que seria fácil, que seria o Grêmio muito favorito. Todo mundo sabe que o investimento é maior, todo mundo sabe de tudo que envolve tamanho de Grêmio Independiente Del Valle, mas todos alertaram, antes do primeiro jogo, inclusive, de que seria difícil, de que é um time com um trabalho de bastante tempo, trocou o treinador, mas mantém o mesmo jeito de trabalhar, e a gente já sabia disso. Não será surpresa o Grêmio ser eliminado, falávamos isso antes do confronto. Agora, passado 180 minutos, o Grêmio está, como disse a Ana, entra em campo na Arena quarta-feira, do grupo, Guti. Eliminado, Falávamos exatamente. dos grupos, né? Exatamente. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Tu brincou na sexta-feira, desculpa, Guimarães. Falávamos isso no sorteio dos grupos, né? Que quem passar... quem passar, foi bem enfático. Só terminar meu raciocínio aqui, tá? Porque a análise é um pouquinho mais ampla, ela tem que ser mais ampla, que é o jeito do Grêmio jogar. O Zé falou que contemporizou e colocou situações que são reais, são verdadeiras, desfalques, jogo transferido, Covid, jogador expulso, etc, etc, etc. Mas não há nenhuma garantia, Zé, e aí pensando de modo mais amplo, tá? Pegando outros jogos, né? Porque para mim Gauchão não é parâmetro, nem o Juventude, eu discordo do Magno, para mim não é parâmetro. O parâmetro é o Inter, e o Inter não se prepara psicologicamente para Grenal há muito tempo. O parâmetro é um jogo de final de Copa do Brasil que o Grêmio não viu a bola em 180 minutos. Isso é um parâmetro, isso faz 5 semanas só. O Grêmio, no sentido mais amplo, ele não me dá nenhuma garantia de que vai conseguir passar pelo Del Valle com 11 jogadores, jogando em casa, com esse resultado de 2-1 favorável ao time equatoriano. Ele não me dá essa garantia. Não é uma coisa, eu não sei se te dá essa garantia. Ele não me dá essa garantia. A gente fala muito sobre o Grêmio ser favorito nas coisas, num plano extremamente teórico já há um bom tempo. O Grêmio é um time que toma 4-1 do Santos no agregado. Vamos pegar o elenco do Santos e o elenco do Grêmio. O elenco do Santos não é melhor que o elenco do Grêmio. O Grêmio passa numa Copa do Brasil por dois times de Série B, depois tem pela frente o São Paulo, e aí sim tem um jogo fora da curva. O Cristiano Silva tem razão quando fala que na ida era para o São Paulo ter vencido por mais. Era para ter vencido, era para ter passado pelo Grêmio e não passou.
Na volta, o Grêmio faz um jogo de sofrer com inteligência, o pensamento defensivo inteligente. Mas agora eu faço a pergunta: o Grêmio precisa virar. A última vez que o Grêmio fez isso foi contra o Palmeiras, quando perde por 1-0 na Arena e consegue virar. Depois disso, o Grêmio não conseguiu ter um resultado contra si e superar esse resultado contra uma outra equipe. Não teve. Então, diante desse cenário, que é um cenário já que se arrasta desde o ano passado, com o ponto fora da curva, o São Paulo, e os Grenais para mim não são pontos fora da curva, são jogos em que o Grêmio valoriza muito porque é o rival. A gente convive com lançamento de cortina de fumaça, lançamento de simulações por parte do Grêmio para evitar que se tenha uma leitura, até a imprensa foi usada, né? Que se tenha leitura a respeito do futebol do Grêmio, contando muito mais com o discurso do que com a prática. Então, para esse confronto, respondendo a tua pergunta, Zé, eu acho que, pegando o sentido amplo, ele não me dá garantia de que o Grêmio vai passar pelo Del Valle. Eu acho que a gente pode ter história quarta-feira aqui em Porto Alegre, o Grêmio sair na fase de grupos. José Aldo, eu só queria saber o seguinte: desses jogadores que estão no departamento médico do Grêmio, qual deles se pode dizer, esse pode jogar na Libertadores da América? Eu até acabei de fazer essa pergunta pro Pfeiffer, mas eu tenho a impressão que Jean-Pierre está disponível. Kahneman, Jean-Pierre, PP e Maicon. Deixa eu só, no que disse o Gutierrez, realmente ninguém disse aqui no Ganhando o Jogo, eu não disse pelo menos, que seria fácil. Mas em comparação com o Santos na pré-Libertadores, eu disse que o caminho do Santos é mais difícil em relação ao caminho do Grêmio. O Santos pegou o São Lourenço da Argentina e o Grêmio pegou o Del Valle. Eu disse que para mim o Santos estava com um pepino maior do que o do Grêmio. Eu não tenho garantia de que o Grêmio vai passar, assim como eu não tenho garantia que o Del Valle vai passar também. Tem um resultado que é favorável ao Del Valle, que é uma questão que venceu o primeiro jogo por 2-1, joga pelo empate, joga por uma derrota de 1 gol de diferença acima de 3-2. Agora, com esses reforços do Grêmio, eu acho que o Grêmio melhora. Embora o Kahneman, a gente sabe que ele precisa de umas 3, 4 partidas para chegar naquele ritmo ideal. Ele vai recém agora jogar o primeiro jogo depois da volta do departamento médico. O Jean-Pierre, para mim, é um grande ponto de interrogação. Eu já não tenho mais a confiança que eu tinha antes no Jean-Pierre, mas é inegável que é uma alternativa que tem no banco. E o PP, eu não sei se a cabeça do PP está aqui ou está na Europa, no Porto lá. O staff do PP quer que o PP não jogue, quer deixar o PP numa redoma de vidro para ele não jogar. Mas se ele tiver fim de jogo, a gente sabe da qualidade e daquilo que o PP pode agregar no time do Grêmio. O Pfeiffer me mandou o time são duas coisas para quarta, Magno. Breno, Felipe, Rodrigues, Kahneman e Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Pinares, Ferreira, Pepe e Diego Souza. Jean-Pierre é banco, diz ele. Essa é uma equipe diferente de Breno, Felipe, Juan, Rodrigues, Barbosa, Silva, Matheus Henrique, Pinares, Alisson, Ferreira e Diego Souza. Tem alterações substancial nesse time aqui. Mas tu acha que o meio-campo do Grêmio foi problema na partida contra o Del Valle? O Matheus Henrique foi titular lá no Paraguai e vai ser titular agora. O Matheus Henrique tá mal. O que eu acho que o Darlan entrou bem. Eu acho que o problema foi no ataque. O ataque fez 2 gols. Um foi anulado de maneira equivocada. O ataque não foi problema. Eu acho que o problema está na postura do Grêmio, independente dos jogadores que entrarem em campo. É na postura, é na questão de organização técnica. Eu acho que esse é o problema do Grêmio. Aquele ponto que eu invoquei o time de 95. Tanto é que quando entra a gurizada entra na resposta positiva. O Léo Chu entrou num Grenal e fez o gol. O Ferreira vinha entrando e jogava bem. É que eu acho que falta para o Grêmio uma certa estruturação em cima de um estilo de jogo com os jovens. A dificuldade do Renato é que ele tem peça, só que parece que sempre insiste em alguns lugares comuns, que o Grêmio já vem apresentando há bastante tempo, um estilo de jogo que não compreende as novas necessidades. Porque, claro, os garotos dão resultado, mas eles precisam de outras características para o jogo que não competem com esse misto que o Renato faz. Porque se a sabedoria, se os jogadores cascudos não dão retorno, não demonstram um jogo efetivo contra, e o Guimarães fez a leitura certa, né? E o Zé colocou,
para esse confronto a gente até vê uma vitória. Mas pensando a longo prazo, numa competição continental onde a cada etapa que se vence, se tem uma nova ideia de dificuldade, os times vêm, né, de uma estruturação mais objetiva, de mais tempo jogando, de análise dentro da própria competição, do estilo de jogo que ela pede, o Grêmio pode até passar agora, mas a gente vê no nível de dificuldade, não é o pior adversário que já enfrentou, não tem uma qualidade extraordinária. Entendeu o jogo, foi inteligente, usou peças-chave e também das situações do jogo, depois de uma expulsão, problemas de arbitragem, mas e quando o Grêmio não tiver, né, essas situações, e quando o Grêmio precisar ter um adversário daí nas próximas etapas mais cascudo, como é que o Renato vai se posicionar? A gente já vinha cobrando, vai renovar, mas qual o diferencial que pode oferecer depois de um trabalho que, como tudo, fica saturado na vida depois de muito tempo de convivência? Tem notícias agora na sequência, depois a gente pode voltar, porque o Nestor Rain hoje pela manhã falou que a decisão contra o Del Valle, ela tem reflexos e influência no projeto da temporada inteira de investimento, inclusive de contratação de jogadores. Então, depois da Fernanda Bagatini, a gente volta para continuar discutindo coisas do futebol, vamos falar muito de Inter, de outros grandes jogos. Que surpresa foi a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, mas a gente volta em seguida. Agora notícias. Estamos de volta, agora são 12h04, a hora certa é Carrefour, com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. A F-Tech Centro Automotivo tem troca de óleo, tem revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para guaibeiros é de 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber sobre o preço da sua revisão? É só lançar os dados lá no site ftecmecanica.com.br e o sistema automaticamente vai lhe dar o retorno. O atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, aos sábados das 7h30 às 12h, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. F-Tech Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Nós falamos bastante de Grêmio, as pessoas estão nos cobrando que a gente fale de Inter, mas parece que ainda não conseguimos concluir o tema do Grêmio, que tem essa decisão durante o meio de semana. Eu só queria, Zé, complementar ali o que o Silva falou. Quanto ao desafio do São Lourenço com o Santos ser, em tese, mais difícil do que Del Valle e Grêmio, o Santos soube fazer o jogo. Tanto é que, para mim, já liquidou 3-1 lá na Argentina, o São Lourenço não vai reverter na Vila. Entretanto, eu imagino que o jogo do Grêmio, com a presença de Kahneman, ele com uma perna enfaixada, ou o ombro enfaixado, estilo Franz Beckenbauer na Copa 70, joga muito mais do que David Braz, com tranquilidade. Bom, vamos lá. Bem, a gente estava falando, Zé, por exemplo, do retorno do Maicon, você estava falando do time e retorno de outros jogadores, uns podem ficar no banco, outros já de time titular. Tem a urgência, claro, de utilizar o Kahneman no lugar do Juan, que tá suspenso, e aí vai ficar um time ainda pior, né? Claro que tem que ver a questão física, mas todos eles já treinando pelo menos há uma semana cada um deles. Agora, não tem garantia, por exemplo, a entrada do Maicon vai fazer o Grêmio melhorar? Fez em alguns momentos, alguns 20, alguns 30 minutos em alguns jogos, mas eu não sei se entrando o Maicon no time, certeza de que o Grêmio vai envolver e vai melhorar diante do Independiente Del Valle, muito menos na marcação, na capacidade de buscar a bola quando não tem ela. E olha que o Grêmio tem tido bastante dificuldade com isso, tá vendo bastante os seus adversários jogarem. Viu o Inter mais de longe, é bem verdade, quando foi um pouco mais ameaçado, soube conter. Mas a gente não tem, mesmo a entrada de quem está por vir, não há garantia nenhuma. O Cristiano traçou um perfil de cada um deles. O Kahneman, beleza, a urgência é um acréscimo. O Michael já não se sabe, o PP também não, e o Jean-Pierre, como o próprio Pfeiffer trouxe, a tendência é que seja um reserva há tempos já, não é da confiança do Renato. Então, mesmo com a volta, e a gente percebe que é uma volta quase que emergencial, sabemos que eles poderiam e deveriam até ter voltado antes, mas se não foi o caso para ter voltado antes, pode ter certeza que é o caso agora de fazê-los voltar de qualquer jeito. Até acho que estejam prontos,
mas não estão no ritmo que se espera para um jogo como o Grêmio tem quarta-feira. Eu concordo, e até comentando a fala do Gutierrez, a gente também tem que compreender que sempre estar estruturado para essa emergência que vão resolver, um time como o tamanho do Grêmio e com todas as competições que disputa, não pode ficar refém de alguma estruturação com esses jogadores que já não têm o melhor da saúde, não conseguem talvez entregar os 110% que entregavam anteriormente. Então tu sempre precisar desses jogadores em campo para ter uma resposta, fala assim, se tudo der errado eles precisam estar em campo, daqui a pouco por questão física, por questão médica, eles não vão conseguir. O Grêmio tem investimento, tem qualidade e tem no seu banco recursos que podem dar mais, tanto que o Silva falava antes, mas o GPR não se confia, não se sabe, mas talvez é porque, e mais uma vez a gente traz essa discussão, é porque o jogador não consegue render mais ou a comissão técnica não consegue demonstrar ou criar situações e um ambiente para que ele demonstre o que já demonstrou, qualidade, eficiência, e a gente fala, um jogador diferenciado, mas será que é a comissão técnica que não consegue tirar o melhor dele nesse momento? Não, mas o caso do Jean-Pierre é uma questão dele não conseguir mostrar mais do que já mostrou. Já foi dado a camisa 10, já foi feito de tudo pro Jean-Pierre e ele não consegue deslanchar. Eu estou achando que o Jean-Pierre não passou de um 1º de abril, sinceramente. Eu vou agora, eu defendi o Jean-Pierre, só que agora eu vou esperar. O Jean-Pierre vai ter que fazer por onde? Hoje ele é reserva do Pinares, a verdade é essa. E não é porque a comissão técnica, é porque ele, Jean-Pierre, não rende mais do que rendeu em outros momentos. Eu só queria, na saída pro intervalo, o Zé falou que o diretor jurídico Nestor Raim disse que hoje na Guaíba, no programa agora, que os investimentos vão depender da classificação na Libertadores. Eu acho que a leitura do Grêmio, se é essa, ela está equivocada. Tem que investir, independente se classificar também ou não. Acho. Não é nem porque se não classificar vai para a Sul-Americana, é porque tem um brasileiro pela frente. Como é que o Grêmio, sem saber se ia classificar, né? Como é que o Grêmio, sem saber se ia classificar ou não, estava contratando o Borré por um valor estratosférico? Então, porque tem dinheiro para fazer e tem que investir. Olha, não classificou, eu não vou contratar. Não, tem que contratar sim, vai tentar ganhar o brasileiro, vai tentar ganhar a Sul-Americana. Não é uma Libertadores, mas é uma competição importante também, tem Copa do Brasil, tenta ganhar, tenta reforçar. Agora, não classificou, eu não vou contratar. E não pode. Concordo plenamente com o Cristiano, porque, de novo, vai deixar claro que o brasileiro não vale nada. Uma temporada investida, uma temporada tentada, uma temporada planejada para se vencer, é somente uma temporada com Libertadores. Se não tem a Libertadores, não se contrata, não se pensa alto, não se almeja ganhar o brasileiro, ou esse time é suficiente para ganhar o brasileiro e é só por isso, para Libertadores precisa algo mais. É claro que não é isso. E a própria Copa do Brasil, vai ficar torcendo que dê sorte em sorteio novamente para chegar numa decisão? Não é. Investimento para pegar qualquer adversário e vencer. O que o doutor Nestor disse foram dois assuntos bem importantes. Ele disse que está muito distante o acordo com a Meta, que antigamente era a OAS, que tinha que colocar lá um shopping e também um edifício garagem, e que isso não está nesse projeto de acordo agora. Então, que o Grêmio, a tendência é não fazer acordo, que tem muita negociação pela frente ainda, diferentemente do que foi divulgado na semana passada. E ele diz que o jogo da quarta-feira é uma grande decisão, porque dependendo do resultado, vai se estabelecer o tipo de investimento que o Grêmio fará, foi o que ele disse. Mas daí a interpretar mais é difícil. Eu não sei se não é difícil. Para mim tá claro. Dependendo do resultado, a meta de investimento. Classificou, põe dinheiro, põe reforço. Não classificou, segura, vamos ver aqui com a gurizada. É essa. Para mim tá claro isso. Para mim tá bem claro. Se esse for o pensamento, tá equivocado o Grêmio. Olha, deu uma infelicidade. O técnico pegou Covid e não pôde ficar à beira do gramado. Os jogadores pegaram Covid. Teve que sair de Quito pro Paraguai. Vamos só destacar que isso foi dito até nas coletivas do Independiente Del Valle. Eles lamentaram sair da altitude. Eles sabem que na altitude a arma deles é também a altitude, no caso do Del Valle. Agora, se tu não classificar na Libertadores por um motivo ou por outro, tu tem que continuar investindo. Tu tem que pensar que tu tem um brasileiro pela frente, tu tem uma Copa do Brasil e também tem a Copa Sul-Americana se não classificar. Tenta ganhar a Sul-Americana, ué. E vem com a justificativa sempre, né? Mas é a premiação, a Libertadores é a principal competição, ela demanda mais investimento, gera mais receitas. Ninguém duvida disso, ninguém não sabe. As pessoas sabem disso, têm conhecimento disso.
A questão é que a gente defende que uma temporada não vale somente por Libertadores. E outra, o Grêmio não ganha Libertadores com certeza. Ele pode ser eliminado na fase de grupos, não pode depender somente da disputa dessa competição, que eu reconheço é muito importante. Mas qual o Grêmio está há mais tempo sem vencer? É a Copa do Brasil, a Libertadores ou o Brasileiro, por exemplo? Ou a Sul-Americana, que nunca venceu, se for o caso de disputar essa competição. Acho que está na hora do Grêmio começar a se desprender um pouco dessa ideia fixa só de Libertadores. Tudo gira em torno da Libertadores, inclusive a escolha das equipes para entrar em campo em outras competições. Aí se cai na Libertadores, corre atrás do resto, mas já cai um pouco desanimado, como foram nas derrotas para Flamengo e Santos. Foram vexatórias as goleadas com que o Grêmio saiu dessa competição. Vem sempre a justificativa de premiação, mas o Grêmio não ganha ela mesmo. Por que tem que ser somente com Libertadores de investimento? Por que não ter um orgulho de ganhar um brasileiro? De ver o nome ali estampado, liderando, toda semana a gente falando da tabela, como o Inter disputou esse ano, o título quase venceu o ano passado. Acho que está na hora do Grêmio mudar um pouco esse pensamento, não ficar só na ideia fixa de Libertadores. Bem, o sinal vai marcar meio-dia e 15, Ana. Eu queria atender alguns ouvintes e depois a gente virar a página para as coisas do Inter, mas vamos lá, Aninha, fala. Não, e até sobre essa questão de visibilidade, até algumas pessoas falam que essa é a principal justificativa, então, né, para se disputar e se pensar na Libertadores da América, mas vendo todos os cenários negativos, e eu não espero que isso aconteça. Acho que o Grêmio ainda tem possibilidade de reverter pelo fator local e também por uma certa proximidade e pressão, porque acredito que não ficou barato essa derrota na Libertadores da América. Claro, o Renato sempre tem aquela coisa de os jogadores, as situações na coletiva de imprensa, mas a gente sabe que dentro do vestiário isso é bastante diferente, a cobrança é bastante diferente, apesar do momento de pandemia e surto de Covid-19 no vestiário gremista. Mas ainda sobre essa questão de sair da Libertadores da América, também não seja tão prejuízo. Claro, o torcedor vai sentir, mas vai ter que ser, então, obrigado a pensar nessas outras competições, porque a gente vem cobrando isso do Grêmio pelo investimento que tem, não precisa e não pode apostar todas as fichas. Recentemente, como o Guti falou, teve a Copa do Brasil, mas não ganhou, e aí? Fica com uma temporada um pouco ineficiente, que não mostra um trabalho muito efetivo. Acho que não é só prejuízo cair na Libertadores da América, claro, vai ser depois de muito tempo uma saída um pouco humilhante nessa etapa da competição, mas mesmo assim coloca todas as fichas, ou que se distribua melhor e se entenda melhor a ideia do próprio futebol do Grêmio, que vai ter, quem sabe, criar duas alternativas de elenco para disputar as competições nesse momento. Meio-dia Fora que cai por terra aquele argumento, Zé, aquele argumento de várias competições ao mesmo tempo, vai poder se dedicar. Não pode ser desculpa, né, Magno? Exato. Bem, vamos lá então, atendo alguns recados e a gente vai voltar para falar sobre o Internacional. O ouvinte Fernando, ele está perguntando insistentemente aqui o que pode acontecer no caso do Inter, em que o empresário denunciou dívidas na FIFA. É uma representação do Jorge Machado, que tinha um crédito com o Inter, ele fez um acordo, o Inter não pagou ainda esse acordo e ele agora representou lá perante a FIFA. Depois a gente fala sobre isso. Ô Zé. Vai. Permita, só para não deixar passar batido esse recado, o Jorge Machado não ingressou na FIFA. Até porque desde 2015 a FIFA não toma nenhum tipo de providência em relação a agentes ou dívida de clubes com agentes. Pode mudar no ano que vem, mas agora não. Ele teria ido na CBF, algo nesse sentido, mas também já retirou. Então não existe. Tem uma dívida, o Inter vai ter que repactuar essa dívida aí de 5 milhões de reais, ele já havia parcelado, está 18 meses sem pagar as parcelas, e vai sentar e vai conversar. Mas o Jorge Machado, ele disse que é na FIFA, a FIFA não trabalha com esse tipo de situação atualmente, de dívida de clube com empresário, ou agente, enfim, e foi na CBF, mas já retirou também. Então o negócio agora está entre Machado e Inter. É uma dívida de 5 milhões de reais, né? 5 milhões de reais, assim como o Inter tem uma dívida de 28 milhões de reais com o André Cury, que é o empresário do Praxedes, do Maurício e do Yuri Alberto. Esta dívida, tanto com o Machado quanto com o André Cury, não é dessa gestão, isso já vem de longo tempo. Ele teria dito ao UOL, eu fiz 2 acordos e o clube não cumpriu.
tudo entre aspas, eu nunca processei nenhum time, em momento algum, e tenho histórico e negócios com o Inter, mas tentei e não houve acordo. Isso aí foi a manifestação que ele fez no seu Instagram. Tá aqui entre aspas, pela falta de respeito. Ele diz, fiz pela falta de respeito, e aí colocaram aqui, então se foi ele que colocou, ele próprio colocou entre parênteses, fiz, parênteses, protocolo na FIFA, fecha parênteses, pela falta de respeito. Mas aí a FIFA não, ele pode até ter ligado para a FIFA e a FIFA disse, não é comigo, parceiro, procura outros meios. E o vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Hermann, na sexta-feira, quando do sorteio da Libertadores, deu uma entrevista aqui na Rádio Guaíba, dentro do Esperando Futebol, e disse que lamenta a atitude tanto do André Cury quanto do Machado em cobrar publicamente o Internacional. O Inter reconhece a dívida, vai fazer uma averiguação se realmente esses valores fecham e o Inter vai pagar, mas não sabe quando vai pagar. E disse também que isso aí afeta a relação entre os empresários e o clube, pode fechar uma porta para futuras negociações. O Jorge Machado esteve no Beira-Rio na semana passada, conversando com o Giovanni Zanardo, que é o CEO do Inter, e para acertar a questão da dívida, cobrar as parcelas atrasadas do acordo que foi feito anteriormente. O Giovanni Zanardo, segundo o Jorge Machado, não foi receptivo, e aí que ele se enfureceu e saiu dizendo, botou no seu Instagram uma postagem longa, lembrou até da época em que foi jogador do Inter na década de 80, da parceria que tem mais de 30 anos com o clube, e queria cobrar na FIFA. Repito, a FIFA, este tipo de ação não intervém. Aí ele foi na CBF e aí acabou retirando, hoje é segunda-feira, acho que foi na sexta, retirou na sexta, enfim. Ou não sei nem se foi também. Daqui a pouco, num desabafo, eles vão cobrar na FIFA. Mas daí esfriou a cabeça e acabou hoje publicando que não vai mais tomar nenhum tipo de ação nesse sentido. Vai tentar acertar. Ele designou uma pessoa do seu escritório para tratar diretamente com o Internacional e vai tentar receber novamente na base do parcelamento. Vai tentar repactuar a dívida, assim como o André Cury. O André Cury, essa dívida, se eu não me engano, de 28 milhões de reais, ela já vem girando desde a época do Oscar, que ele que fez a venda do Oscar para o futebol da Inglaterra. O Cury eu não conheço, mas o Machado é nosso, é um cara que tem há muitos anos relacionamento com o Inter, e bom relacionamento com o Inter, com o Grêmio, já vendeu, já ajudou, já ganhou. Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu sou colorado e não escondo, mas se o Inter me deve 5 milhões para as favas com o coloradismo, eu vou na justiça cobrar minha grana. Entendi. O que eu queria era lamentar que a relação entre eles tenha azedado, porque me parece que é importante para o Inter e importante também para o Machado como empresário da área, que ele tem essa porta aberta e essa relação com o Inter, que é uma grande instituição, que está passando por dificuldades, mas que vai passar por isso, vai superar isso, como já superou outras tantas. Vamos aqui, mais. O Fábio Lucena diz, vivemos a ilusão do Maicon como o D'Alessandro era para o Inter. Imaginemos que ele fará o que fazia há 4, 5 anos atrás. Fosse o Guardiola, técnico do Grêmio, já estaria na rua, mas o Renato tem uma camada de ozônio, de proteção e de ilusão. Tá dizendo aqui o nosso ouvinte, qual é o nome? Boa! Nosso ouvinte, Fábio Lucena. Obrigado, Fábio. O Renato agora tá isolado na Covid, mas ele de fato tem um crédito com o Grêmio bastante grande lá. Márcio de Viamão. O Inter perde o título, o chororô é a arbitragem e o VAR. O Grêmio perde um erro crasso. Tá tudo errado. Fala, Guimarães. Não, todo mundo falou que foi erro de arbitragem, crasso, absurdo, que tinha que ter VAR ali. Ninguém passou pano para isso não. O que a gente está falando é ampliar um pouquinho para outras situações, né? Mas se o nosso ouvinte está satisfeito com o modo que o Grêmio joga, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião. Só sobre empresário, sobre a questão do Jorge Machado, tá? Entendendo como é que funciona o mundo do futebol e não me valendo de nenhuma utopia e de nenhum falso purismo, me parece que é uma questão institucional do atual Internacional, esse lance dos empresários, tá? Já aconteceu isso no Inter lá na gestão do Fernando Miranda, que é de selecionar empresários, ou não se falei de empresários, embora o Inter naquele momento também tinha seus empresários de confiança. O Machado era um deles. E acho o Machado um empresário extremamente confiável nesse mundo do futebol, tá? Com várias questões que existem envolvendo empresários, mas me parece algo institucional, que é essa, não um veto, mas uma restrição, uma porta que é aberta, mas tem que bater antes, entendeu? Para empresário hoje dentro do Beira-Rio.
Talvez o recado seja, antes ele tinha a porta aberta, entrava e fazia o que queria. Hoje a porta está fechada, tem que bater antes para entrar. Não sei se é isso, mas me parece que é algo institucional. E é algo muito delicado, é mexer num vespeiro, tá? Os empresários, eles têm, sim, esse trânsito no mundo do futebol. Eles é que determinam as coisas, os valores de mercado, as indicações. E nunca, Carlos. Nunca é externado isso aí, né? Não estou dizendo que o Machado faz isso, mas existe muito toma lá da cá no mundo do futebol com o empresário, que é aquela coisa de, olha só, tu quer negociar o fulano que é meu jogador, beleza, mas tem um outro aqui que eu preciso que tu coloque também no teu time, aí a gente fecha. Isso aí é muito velho, então talvez seja um indício, não, beleza, o empresário é necessário porque o mundo do futebol trabalha assim, mas bate na porta antes, já não entra do jeito que entrava em outras gestões. Pode ser isso, parece um negócio institucional. Não é o caso do Inter. Não é o caso do Inter. Tanto que o Machado tem jogadores e precisou da liberação para levar o Bruno José para o Cruzeiro, o Richard é jogador do Inter, tem outros jogadores que o Inter acabou repassando por empréstimo, que são do Machado, acho que o Pedro Lucas também, e o Inter faz negócios com o Machado. Evidentemente que sim. Tem que bater na porta para entrar em qualquer clube. É isso. Mas já aconteceu, né, Cristiano, de muito empresário entrar botando os pés na mesa, né? E tomar lá da cá o que a gente mais sabe, historicamente, que tem de relação com empresário e clube. E eu acho que isso vai continuar acontecendo em todos os clubes. Eu vou te dar aqui um jogador, vamos fazer a venda, mas eu preciso encostar alguém para dar um clube aí para... E a gente fala muito do Arthur, quando o Machado vendeu pro Barcelona, e o Marinho acabou vindo pro Grêmio. E o Marinho é jogador do Machado. Enfim, ninguém me tira da cabeça que teve um negócio casado ali. Se foi bom ou ruim, não sei. Hoje o Marinho está estourando, arrebentando a boca da burra no Santos. Isso é comum. Mas eu acho que o Inter não vai fazer mais negócio com o Machado. Eu acho que tanto o Machado quanto o Inter, eles são grandes suficientemente para dizer, não, essa dívida aqui nós vamos acertar e nós vamos sentar para conversar aqui. Aquela época do Inter 2000, que o Fernando Miranda era presidente, foi bem diferente. Ali foi uma restrição forte. Eu vejo muita semelhança dessa gestão com a gestão do Fernando Miranda, mas o que eu não vejo de semelhança é a rigidez como tinha na época do Inter 2000 do Fernando Miranda, agora tem mais uma flexibilização. Vai fazer negócio com o André Cury? Vai fazer, tem uma dívida de 28 milhões? Tem, mas não por isso daqui a pouco vai torrar o Praxedes pro próprio André Cury e pegar o dinheiro. Eu acho que o presidente Alessandro Barcelos vai fazer o que é bom para o clube e vai, prometeu pagar a dívida que tem com esses empresários, vai ter que repactuar esse valor, porque agora não tem. Tanto que semana passada demitiu aí 63 funcionários e cortou o investimento em todas as áreas do clube. Mas tu lembra porque tu era setorista na época, eu era produtor, e a gente lembra bem que o Inter selecionou alguns empresários. Eu lembro de um empresário chamado, me ajuda, Luciano Cavalheiro, pode ser? Luciano Cavalheiro era do Diogo Rincon. Isso, ele tinha trânsito no Beira-Rio. Na era do Fernando Miranda. Ele tinha um trânsito muito grande porque ele tinha uma moeda valorosa na mão, que era o Diogo Rincon. E tinha um outro empresário chamado Osmar Machado, que tinha também uma boa abertura na época do Fernando Miranda. O Osmar Machado eu não lembro. Eu lembro do Sérgio Laisman, que tinha o Fábio Pinto. Sérgio Laisman, verdade. Tinha uma moeda muito grande na mão, que era o Fábio Pinto surgindo no Inter, tanto que depois o Inter vendeu pro Barcelona. E quem é que levou o Rockenbach pro Barcelona? Foi na época também, né? E o Lúcio, tudo foi ali, né? Deixa eu fazer uma correção. O Fábio Pinto não foi o Barcelona, foi o Fábio Rockenbach. O empresário do Fábio Rockenbach, eu não lembro quem era. Eu não sei se não era o Machado. Acho que era o Gilmar Veloz. Pode ser o Gilmar Veloz, é isso aí. E lembro que também tinha muita negociação com ele. Sérgio Laisman, verdade. Então o empresário ele tá no mundo do futebol. Ele não pode ser retirado do mundo do futebol, porque ele faz parte, ele tá atuando no mundo do futebol. O que eu lembro daquela época do Fernando Miranda, do ex-presidente Fernando Miranda, é que o Inter se negava a pagar altas comissões em negociação. A comissão o Inter estabeleceu, é 5%. E o empresário dizia, 5% eu não fecho, então tu procura outro clube. Aí o Inter não fechava. Algo nesse sentido.
mas daqui a pouco proibiu, realmente tinha uma rigidez, o empresário não vai entrar mais no vestiário aqui, tomar cafezinho e achar que está em casa. E tinha ali uma limitação, o empresário vai negociar com o presidente na sala da presidência, não vai circular no pátio aqui, e isso aconteceu também. Mas eu lembro que tinha uma restrição com alguns empresários, não era com todos. Alguns empresários, especialmente, que não eram daqui. Acho que o Léo Rabelo, que é também das antigas, tinha uma restrição. Acho que o Juliano Bertolucci tinha restrição. Enfim, acho que tinha com alguns, tá? Mas eu lembro, por exemplo, o Zé Aldo vai lembrar também, o Cristiano, evidentemente, que nos anos 90, 60%, 70% daquele time do Grêmio era João Francisco, vocês vão lembrar. O João Francisco foi o cara que ajudou. ISL, época da ISL era o João Francisco. E antes, não, mas na era do Filipão, aquela turma toda era João Francisco. O João Francisco dava bem com o Filipão, muito bem com o Koff, Cacalo, e era João Francisco. O Zé Aldo lembra, o João Francisco ajudou a montar aquele time. Trazia os paraguaios? Exato, não só os paraguaios, muitos jogadores aqui de dentro, mas também os paraguaios. O João Francisco, ele tinha um trânsito, gente boa, ajudou a montar. Radialista, gente boa, jornalista. Colega, gente boa. Que virou empresário muito depois. Boa. Não, cara legal, cara de bom papo. Com assim, aquela peruquinha, né? Cara... Sempre com aquela peruquinha. Não, muito liguei pra esses caras, muito liguei pro português, o Paulo Amorim, muito liguei também. Contador de piada. O Paulo Amorim foi o que trouxe o Galvão para o Grêmio. Isso. O empresário do Mauro Galvão trouxe o Galvão pro Grêmio. Tinha o Tadeu Oliveira também. Tadeu Oliveira. Com a dupla Grenal. Se aposentou o Tadeu, né? O Paulo Amorim era o português, do bar, né? Isso, aqui do Menino Deus aqui, Menino né? Deus, sim. Exato, era vizinho aqui. Bem, vamos em frente, vai marcar o sinal 12:30. E se o Grêmio for eliminado quarta na estatística, o Grêmio disputou ou não a Libertadores? Pergunta o Ademir Espadoto de Sapiranga. Guimarães, que já foi plantão, me responde essa. Posso responder? Acho que é uma pergunta até que não precisa nem resposta, né? Como é que é o nome da competição que o Grêmio está jogando agora contra o Independiente Del Valle? Libertadores. Bom, então tá. Libertadores. Sem nada, meu senhor juiz. Muito obrigado. Mas desculpa que eu tirei o fone na hora. Se o Grêmio for eliminado, ele terá ou não participado da Libertadores? Se entra ou não na estatística essa participação? Na minha opinião, pra mim a Libertadores, essa é a fase preliminar da Libertadores. Não é nem na tua opinião, isto é Libertadores da América. Claro, a gente vai lembrar, vai fazer um asterisco, vai dizer, olha, o Grêmio não classificou-se à fase de grupos da Libertadores, mas participou. Não é a seletiva do brasileiro para Libertadores, é a Libertadores. Eu entendo vocês. Eu entendo vocês, mas eu também entendo a dúvida do ouvinte pelo seguinte: quando a gente diz foi para a Copa do Mundo, não estava na Copa. Mas jogou lá na África, na Tanzânia, em Cali, a eliminatória. No meio do campo ali, tem uma enorme placa da Conmebol escrito Copa Libertadores da América, tá? É Libertadores. Eliminatória para a Copa do Mundo não é a Copa do Mundo, Zé. Eliminatória é uma competição própria. Tá lá na placa, eliminatórias da Copa tal. É uma competição própria, Orestes. É que as seleções elas não disputam, né? Também fica difícil, elas não disputam grandes competições assim que possam colocar todas elas dentro. Então tem que se criar essas maneiras diversas para colocar isso na competição. Mas só que os outros times para Libertadores eles já passam por competições bastante expressivas nos seus países. Pode não ser quando chega com grande competição continental, enfrentou tal. Não, mas é o que tem na casa para conseguir chegar à Libertadores da América. E no fundo, vai, Orestinha. Quando vocês estão narrando aí, vocês chamam o quê? Libertadores da América. Isso aí nunca vai deixar de ser Libertadores classificatório. Sim. Exato. A eliminatória é uma competição específica, tá? Tanto que a eliminatória não é FIFA. A eliminatória, a FIFA estipula as datas e quem organiza cada competição são as confederações continentais. A eliminatória sul-americana é organizada pela Conmebol, a eliminatória europeia organizada pela UEFA. Então é uma competição que seleciona equipes para a Copa do Mundo. E então a eliminatória é uma competição específica. A Libertadores não. A Libertadores, o que seleciona esses clubes são os campeonatos nacionais. Entende? O Grêmio está lá por uma determinada colocação no campeonato nacional. Assim como, sei lá, o Fluminense está na fase de grupos por conta de uma colocação no campeonato nacional. Quem seleciona é o campeonato nacional. O processo seletivo se dá pelo campeonato nacional. Mas a eliminatória é uma competição própria. Tanto é que, né? Enfim... Mas, eu não gosto dessa eliminatória da América do Sul. Pra mim tinha que ser de grupo com formulismo, viu?
Meio chato esse povo. 3 anos disputando pontos corridos. Magno. O ideal seriam 3 meses, 2 grupos, grupo A, Brasil, grupo B, Argentina, e deu. 5 times, acabou. Silva. Agora. Vai concluir, por favor, desculpe. Não, você estava falando dos empresários, não foi citado o pai deles todos, Juan Figuer. Ah, o velho Juan Figuer, baixinho. Quanto tempo. Ô Silva, tem uma especulação de que nos treinamentos agora está sendo preparado para quando voltar como titular o Palácios, o chileno no Inter. Que informações tu nos dá da preparação do Inter? Tem alguma coisa ou não? Eu não tenho nada. Não vejo treinamento, não consigo ver treinamento. Eu reina grande expectativa na escalação que o Miguel vai colocar contra o Aimoré. Porque até agora foram testes. Baseado no que ele botou no Grenal, ele botou aquilo que ele tem de melhor. Se ele repetir a escalação contra o Aimoré, os titulares são os que jogaram o Grenal e deverão atuar contra o Aimoré. Eu acho que a espinha dorsal do Inter está definida. Alguma outra dúvida pode ter, mas a espinha dorsal está definida. Esse período sem jogos é mais importante, sabe para quê? Para os jogadores assimilarem o que o Miguel Ángel Ramírez vai passar. Mais importante do que escalação, ou mesmo do que, enfim, eles vão se condicionar individualmente, é como eles estão recebendo o que o treinador vai passar. E isso me preocupa porque eu quero fazer um link com o assunto, tá? Que eu acho que a gente tem a obrigação de citar e de debater, que é como o jogador se entende perante a sociedade. Isso me preocupa muito. Diante das fotos que eu vi de Rodrigo Dourado, capitão do time, para mim ele tem que perder a abraçadeira, tá? E eu sou um cara que eu defendo o Rodrigo Dourado, mas ultimamente algumas coisas que ele vem fazendo são bem preocupantes. Para mim no Grenal ele deveria ter tido um outro discurso, não aquele discurso da desmobilização. E o capitão ele entra com discurso também, não é só o jogo dentro de campo, ele entra com discurso, tá? Ele precisa entrar com discurso. Nisso o Maicon é um cara exemplar no Grêmio. Exemplar para mim no Grêmio. Minhas questões com o Maicon são puramente físicas, que eu acho ele muito mais inteligente do que a média. E nisso o D'Alessandro era um capitão que por vezes era meio assim temperamental dentro de campo, mas em termos de discurso era um cara que sempre agregava, e para mim o Dourado deveria ter agregado pós-Grenal. Aquilo ali é um balde de água fria numa torcida que já estava bem pé da vida com mais uma derrota, é pior ainda. E no fim de semana o Nonato, que é safo para poder aglomerar em festa, em lancha, na Paraíba, e se enrola todo dentro de campo. E o Heitor, que é eu não vou dizer que é um menino, porque ele já está no profissional aí há 2 temporadas, então já é um jogador que deveria ter maturidade. Como o jogador não tem responsabilidade social nessas horas, né? Os jogadores, eles estavam lá, aí depois eles voltam, convivem com outras pessoas, e aí? Como é que fica? Então, para mim foi lamentável ver aquelas imagens e me deixa muito triste, porque são jogadores ainda jovens, né? Esse tempo Bom, eu não vou falar mais do jovem aqui, que já deu problema, mas são jogadores jovens sem a responsabilidade que eles deveriam ter nesse momento de se controlar. Ainda mais que o Inter está num período de pausa, e contrastou com a imagem do Paulo Guerreiro dentro de casa, mostrando a esteira dele para se condicionar fisicamente. Ninguém chega onde chega no futebol, Cristiano, à toa. Paulo Guerreiro estava dentro de casa treinando, mostrou foto da esteira, dizendo que estava ali na boa, não estava nem em academia, estava dentro de casa. Então, é uma diferença de pensamento e de grandeza no futebol, né? O Guerreiro é muito maior que os 3 juntos. Vamos às informações de agora pela manhã. O Inter não vai multar no salário dos jogadores, do Heitor, do Nonato e do Rodrigo Dourado, porque legalmente isto não pode acontecer. Eles estavam de folga, foi dada a folga final de semana, a folga seria domingo e segunda, mas como a federação confirmou o jogo com a Aimoré na quarta-feira, a folga mudou para sábado e domingo. Então eles estavam de folga, não serão multados, mas já foram cobrados, e fortemente cobrados hoje pela manhã, pelos dirigentes e até pela própria comissão técnica, porque como pessoas públicas teriam que ter mais responsabilidade neste momento de pandemia. O Inter cobrou duramente os 3 jogadores. Nessa questão
do Rodrigo Dourado, do Nonato e do Heitor, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando o Renato saiu desfilando na praia e não podia, quando o Jean-Pierre foi tomar chopp e não podia. Irresponsabilidade. Os 3 jogadores do Inter foram irresponsáveis. Na Paraíba pode, não tem... eles foram para Paraíba porque não tem tanta... não é tão rígido os protocolos de saúde. Mas não foram num carro para lá, né, Cristiano? Foram de avião. Irresponsabilidade. Exato. Foram irresponsáveis. O que eles não esperavam é que a cunhada do Rodrigo Dourado fosse postar na sua rede social a foto. E aí, meu amigo, azedou, né? Vazou, deu problema. Então, são irresponsáveis. Agora, essa questão do jovem ou velho, para mim não tem jovem e velho. São todos os jovens. Tem muito jovem na linha de frente do combate à Covid, em hospital, em segurança pública, em vários aspectos, trabalhando. E são jovens e são responsáveis. Eu acho que aí vai da cabeça de cada um. São figuras públicas. Não podem fazer esse tipo de coisa. E não é nem são figuras públicas. Ninguém pode aglomerar, careca. Não dá para aglomerar. Não dá para andar sem máscara. Não dá para ir à festa. Não tem. Gabigol, olha a idiotice que fez o Gabigol, um irresponsável. Primeiro foi para um local onde é proibido, cassino, e depois foi se esconder embaixo da mesa. E depois de tudo isso ainda processou a produtora que está fazendo um documentário sobre o Gabigol, porque incluiu no documentário ele cometendo um ato de irresponsabilidade. Não pode. E ao encontro disso, vi ontem a foto do De Rossi com respiração artificial lá na Itália. Que era um louco dentro de campo, no bom sentido, corria, histórico de atleta, né? Corria, totalmente. Marcava, se dedicava, jogador que era super vigoroso e ficou mal, né? Tá aí o Daniele De Rossi, que foi um grande jogador, né? Da Roma, principalmente do futebol italiano. Pois é. Agora tem um detalhe também o seguinte, hoje tem teste de Covid no Inter, porque tem jogo quarta, tem que fazer o teste hoje para o resultado ser amanhã. Mas tu imagina, se pinta o Dourado, o Heitor já teve Covid, mas agora com a nova cepa, pode ter de novo. Se pinta um desses 3 com Covid, como é que faz? E se ele passa para outros? Bem, nós e é o risco, né? Ou se o exame nem pega, Guti, se o exame nem pega hoje, e ele tá contaminado. E mesmo que pegue, o cara assumiu um risco, ele pode ter pegado no corrimão do prédio dele, mas ele foi viajar, vão pensar que foi por isso, não tem outro. Não, e pode ter sido por isso também, pode pegar no corrimão, pode ter sido por isso. Disso, mas vão pensar, entendeu? Porque o cara ele assume um risco. O recado ele é o seguinte, assume o risco, ele tá errado, ele é irresponsável, como tu disse, ele é irresponsável. Não é o momento para fazer isso. No popular, não faz graça pro capeta rir, que ele vai sorrir para ti. Deixa eu só uma informação aqui do ouvinte Jorge Soruco, que fez parte da gestão do Inter 2000, ele mandou aqui no Twitter: Cristiano Fábio Pinto ainda foi vendido pela gestão Amoretti, mas o contrato tinha um monte de cláusulas que virou uma confusão, e ele acabou voltando para o Inter ainda dentro da gestão Miranda. Então tá esclarecido, Fábio Pinto foi na gestão Paulo Rogério Amoretti. São 12h40, a hora certa é Carrefour, o intervalo e nós já voltamos. São 12h43 agora, a hora certa é Carrefour. E nós retomamos o último segmento do nosso Ganhão do Jogo pela Rádio Guaíba. O final de semana teve alguns jogos que foram muito bonitos de se ver, e alguns emblemáticos, outros dramáticos. Eu tô lembrando aqui do Cruzeiro, que ganhou do Atlético Mineiro, há pouco eu falava sobre isso. Tô lembrando de Palmeiras contra Flamengo, tô lembrando de Real e Barça. Flamengo e Palmeiras, a Rádio Guaíba transmitiu, o Magno foi o narrador. Jogo para narrador daqueles assim que a gente sai faceiro depois da transmissão, né, Magno? Maravilhoso jogo, não só pelos gols, pela decisão por pênaltis, mas algo que nos dá fio de esperança de uma melhora de qualidade num todo para o futebol brasileiro. Claro, eram os 2 melhores times do país, 2 melhores elencos do país que protagonizaram aquela decisão. Ela não tem, e aí talvez o por isso da decisão ter sido tão boa, ela não tem aquele peso como se fosse uma final de Copa do Brasil, até de Campeonato Brasileiro, ou da própria Libertadores de América. A Supercopa do Brasil dá essa margem para um futebol mais solto. Não sei se posso estar exagerando nisso, mas por ser uma competição de jogo único, já com 2 campeões, unificando as conquistas, propiciou esse futebol mais bonito
claro, por conta dos dois times que são fantásticos. Por coincidência, Carlos, são os maiores orçamentos no Brasil atual, junto com o Atlético Mineiro. Por coincidência e em consequência né? O dinheiro ainda diz quem tem mais ou quem tem menos, né? Quem pode mais e quem pode menos, infelizmente. Quer dizer, infelizmente não, normal. Agora, como infernizaram a vida do Deixa eu te árbitro dizer do que Voaden, né? Deixa eu te dizer que depois do jogo, sentei para escrever um texto sobre algo que me encantou bastante, né? Acabei não terminando porque, enfim, não terminei. Que é uma coisa assim, mais abstrata, né? Naqueles assuntos mais abstratos. Mas eu achei o jogo de domingo, de ontem de manhã, uma volta à brasilidade que o futebol brasileiro tanto precisa, sabe? A gente debateu isso várias vezes, sobre modelos importados, e eu tô com uma tendência a concordar contigo em muita coisa. Talvez o Brasil não precise de modelos importados, não significa que a seleção brasileira tem que ser um combinado de Palmeiras e Flamengo, tá? Acho que os nossos jogadores, eles podem, os que estão na Europa, eles podem chegar para o futebol brasileiro, eles podem ir para uma seleção brasileira e se enquadrar no modelo brasileiro, porque eles têm o DNA brasileiro. Olha o que faz o Vinícius Júnior, por exemplo, no Real Madrid, para pegar um exemplo apenas. Mas foi um jogo muito brasileiro, Flamengo e Palmeiras, e que bom. Jogo de espaço, jogo de liberdade técnica para os jogadores, jogo de, sim, um cuidado defensivo, mas o cuidado defensivo quebrado pelo talento, pelo improviso, uma grande atuação dos dois goleiros, especialmente nos pênaltis. Eu achei um jogo muito bom. Teve um gol antológico do Rafael Veiga, que está jogando muito bem, ele é muito bom jogador, e fez um golaço. Aquele gol lá é tipo Edmundo no Mundial de o Flamengo no primeiro tempo conseguiu ter o Arrascaeta, um jogadoraço. Pra mim era o grande jogador do Flamengo do meio. O gol do Arrascaeta foi algo também, né? Algo, ele olha pro canto e dá aquele tapa seco assim de lado interno. O Everton nem se mexe. No segundo tempo o Palmeiras vai pra cima, boas modificações do Abel. Então achei um jogo cheio de ingredientes, jogo psicológico nos pênaltis, 2 pênaltis perdidos pelo Palmeiras. Foi lá o Diego Alves incomodar a gurizada para que eles ficassem meio desnorteados e errassem os pênaltis. Eu achei um jogo que serve como lição aí de que, ok, a gente tem um intercâmbio, existe uma troca de referências e de culturas, e a gente acaba absorvendo culturas que são de fora porque o mundo é global. Mas o DNA, a essência, ela precisa ser resgatada. Esse é um pedido que eu faço, pedido não, é um desejo que eu tenho, né? Não sei se isso vai se concretizar. E Palmeiras e Flamengo deram esperança de que essa essência, ela pode ser recuperada desde que Magno se tenha... desde que Magno se tenha uma certa predisposição a isso, e Palmeiras e Flamengo fizeram isso. Só para fechar essa questão do narrador aí que o Zé perguntou, e isso também serve para ti, evidentemente, Orestes. A posição solar de um jogo de manhã engana demais. É verdade. Nossa, eu narrei gol que não foi, defesa que não aconteceu, foi bola no poste. Tudo isso é a mesma situação daquele gol do Potker lá contra o Atlético Mineiro, que a bola saiu, mas foi gol. Fica claro demais, a posição solar de um jogo de manhã é horrível pro narrador. Mas fica bonito de olhar. Claro. Agora eu quero dizer uma coisa em relação ao jogo. O jogo foi fantástico, dentro de campo, maravilhoso, jogadas espetaculares. A gente estava vendo ali os melhores jogadores do futebol brasileiro, os clubes que têm condições de chegar a títulos nesse ano. Uma coisa que me chamou a atenção também, que não só o jogo propriamente dito, mas até a cobrança de penalidades máximas foi interessante. Os goleiros brilharam. Isso aí no futebol é interessante, o jogo em si e a cobrança de penalidades máximas também foram maravilhosas. O Diego Alves não dá margem para pênalti mal batido, não dá margem. É verdade. Permita, Zé, eu queria retomar na questão do Internacional. A gente começou falando no assunto do time e foi pro assunto do Rodrigo Dourado, do Heitor e do Nonato, que de maneira irresponsável foram aglomerar de lancha na Paraíba. Vamos lá. Não foi na Paraíba. Só uma correção, Cristiano. É em Porto Belo. O PB ali é Porto Belo, Santa Catarina. Belo, exato. Praia da Caixa d'Aço, que eu conheço, é maravilhosa. Bom,
a responsabilidade lá ou aqui, ou em Santa Catarina, lá acontece. No Brasil e no mundo, né? Não pode aglomerar. Mas vamos lá. A espinha dorsal do time do Inter, eu acho que ela já está pronta. Lomba, Rodinei, Cuesta, Lucas e Moisés. Dourado, Edenilson. Agora aqui tem a dúvida. Praxedes, Maurício ou Patrick, um desses três vai sobrar para entrar o Palácio e o Paulo Guerreiro. O Yuri Alberto vai ser banco. E aí, eu não sei se o Palácios vai entrar. O Maurício é craque, segundo o próprio Miguel Ángel Ramírez. Se vai sair o Praxedes ou se vai sair o Patrick. O Patrick, neste esquema do Miguel Ángel Ramírez, não está se dando bem. Periga daqui a pouco sobrar para o próprio Patrick, a condição de titular para a entrada do Palácios. Mas a espinha dorsal, eu acho que os titulares se encaminham com essa escalação, que foi a escalação que iniciou o Clássico Grenal, com exceção do Yuri Alberto no lugar do Guerreiro, mas o próprio Miguel Ramírez já definiu que o Guerreiro vai ser titular, ele em condições totais físicas para retomar a titularidade. E aí não vai jogar Yuri Alberto e Paulo Guerreiro no ataque. Esses dois, a não ser em uma circunstância de daqui a pouco de jogo, pode até acontecer, mas não é a tendência os dois serem efetivados como titulares. O titular é o Guerreiro e o Yuri Alberto é banco. Então, agora é esperar o que vai acontecer quarta-feira contra o Aimoré, que escalação ele vai colocar em campo, porque eu acho que o período de testes, acho que ele já acabou, né? Tá aqui, vai fechar 1 mês e meio, quase 2, aí o Miguel Ramírez, do Internacional, ele chegou em fevereiro, março, final de, então, vai fechar 2 meses, já acho que chega de experiência, né? Tá na hora de botar o time titular a jogar, porque quando colocou num adversário muito mais forte que foi o Grêmio, não deu para vencer, aliás, perdeu o jogo, e o Inter não mostrou nada de produtivo, principalmente no ataque. Eu acho que nessa escalação o Patrick ele tem que jogar, tá? A escalação do Inter prevê que os pontas eles vão abrir o jogo, vão jogar rentes a linha lateral, bem juntos da linha lateral, e os laterais vão fechar pelo meio. Essa estrutura do jogo de posição pensado pelo Miguel Ángel Ramírez. Então tu precisa ter um jogador pela esquerda bem aberto e um jogador pela direita bem aberto. Eu acho que quem sobra nessa e quem precisa sobrar nessa é o Maurício, tá? Veja ele abaixo, inclusive em termos de característica. Então abre bem o Palácio pela direita, abre bem o Patrick pela esquerda, deixa o Guerreiro na função de centroavante, 2 jogadores por dentro no meio, Edenilson e Praxedes, e o Dourado como primeiro volante. Seria esse, na minha opinião, considerando o que penso do jogo de posição e imaginando o que pensa o Miguel Ángel Ramírez, seria a melhor formação. Eu não vejo nem o Maurício com ainda tamanho, estrutura, né, para ser um titular incontestável do time do Inter. Para mim seria isso, com o Praxedes, um jogador que faz a bola circular, jogo de posição, a bola ela ela é a referência, né? Ela é quem circula, então acho que seria mais ou menos isso, se ele for manter os seus princípios teóricos na prática. Fica um time um pouco lento, né, Guimarães? Na característica dos caras, não na capacidade deles de fazer a bola andar rápido, mas tirando o Palácios, fica um time lento, né? O Edenilson e o Palácios são os que carregam com mais velocidade, eu não tô nem criticando. Eu entendo que tecnicamente a qualidade desses todos escolhidos são até os melhores mesmo. Mas o Patrick ali do lado esquerdo, mais o Praxedes junto dele e o Guerreiro lá na frente, vai ficando um time lento. O Oliveira comentou Grêmio e Del Valle, e várias vezes ele citou que a base do Del Valle é a formação aí do Miguel Ángel Ramírez, a maneira de jogar, tem muito do Miguel Ángel Ramírez, e eu cheguei a uma conclusão e vou passar numa Panvel mais próxima nos próximos dias para comprar um lote de Isordil, porque aquela saída de 3, com o goleiro tocando, toca pro lado, toca pro outro, toca pro lado, toca pro outro, o atacante forçando, toca pro lado, toca pro outro, Independente Del Valle venceu, beleza, faz parte do jogo, e não tô dizendo que é ruim, mal treinado, mas ela, rapaz, e o que eu já vi no Grenal também, todos nós vimos, ela dá o coração acelera quando aquilo vai, quando a bola é cruzada na frente da área, e quando o goleiro sai com os pés, o goleiro pega e domina a bola, e o goleiro é o que mais toca na bola. Eu, sinceramente, aqueles que têm problema de coração, Instituto de Cardiologia, o nosso parceiro aí na jornada esportiva, fique esperto, porque vai ser tenso para o Inter.
O ouvinte de Caxias manda um recado pro Carlos, diz boa tarde a todos. Guimarães, esse jogo de posição do Ramírez, aonde os laterais entram para participar e armar o jogo, você vê como dar certo com Rodinei e Moisés? Com o Saravia com certeza, mas acredito que isso é sobrepor a teoria ao que tem nas mãos. Me preocupa. Fábio, Caxias do Sul. Ô Fábio, já falei antes mesmo de chegar o Ramírez, para mim o melhor jogo pro Inter é um jogo de transição rápido, de ligar com velocidade e de reagir, mas com um grupo que tem, óbvio, mais do que um jogo de posição. O jogo de posição ele é uma coisa que pode dar certo, tá? Mas vai demorar bastante. Lan e Alaba, no City já não é bem assim, no City já é um outro tipo de armação. Então, sim, precisa desses laterais para fazer aquela fase que chamam de 2-3-5, né? 2 zagueiros, 2 laterais de primeiro volante e 5 na frente para ter superioridade numérica, etc. Eu acho que o melhor jogo pro Inter é no jogo rápido, até de contra-ataque. Não acho um jogo feio, não. Eu tenho a tendência hoje a gostar mais de um jogo de transição do que um jogo de posição. Mas vamos lá, nem por isso vou dizer que, como não existe certo e errado, e defendo isso, né? Eu não vou dizer que não vai dar certo, mas que demora, sim. Só pra puxar, viu, ô Zé? Oi. Só pra puxar aí a questão de Caxias do Sul, Juventude fechou a contratação do Chico, o coreano, do Atlético Goianiense. Do Atlético. Isso, jogador agora do Juventude. Eu queria só destacar também a questão da Libertadores. O Inter vai estrear no dia 20 de abril contra o Always Red em La Paz. Quer dizer, está marcado para La Paz, mas hoje o Inter não sabe se vai jogar em La Paz, na Bolívia, porque tem toda a questão do protocolo de saúde, da entrada de brasileiros da Bolívia, da questão do Covid. Então esse jogo pode sair da altitude e ir para até mesmo outro país. Aonde vai ser? Ninguém sabe. O Inter já está fazendo levantamento, já vai ter que projetar viagem, a logística é muito difícil, vai em voo fretado, mas para entrar na Bolívia o voo fretado tem que ser boliviano, daqui a pouco se muda de local, desce em La Paz e vai para uma outra cidade, aí tem que fazer o translado numa outra aeronave. É uma logística complicada, essa tanto para a Bolívia, para La Paz, quanto para a Venezuela, onde vai enfrentar o Táchira. Agora, o Inter não sabe, a Conmebol não confirmou se realmente esse jogo será na Bolívia. Eu estou lendo aqui o tweet da colega Monique Vilela, que acompanha o Atlético Paranaense pela Rádio Banda B em Curitiba, e ela põe aqui, lembrando que a Conmebol ainda não confirmou o data e local do jogo, aí é pela Sul-Americana. O Equador está com uma política bem rigorosa de entrada de estrangeiros no país, e a gente viu isso quando o Grêmio foi jogar lá contra o Del Valle. Bem, estamos chegando ao final do programa, vem na sequência a Fernanda Bagatini para a edição da 13h do Correspondente Guaíba, e logo depois vamos ter o Júlio Ribeiro apresentando o Boa Tarde Brasil. Obrigado à nossa equipe toda que esteve conosco, a Ana Carolina Guiar, ao Orestes de Andrade, ao Gutierrez Sanches, Carlos Guimarães, Luiz Magno, Cristiano Silva, Cristiano Oliveira, a turma que debateu conosco. E o convite para que amanhã vocês retomem a nossa companhia a partir de 11 da manhã, quando voltaremos para continuar a edição da semana, a segunda edição da semana do debate, que reúne a nossa equipe para discutir as coisas do futebol. Valeu pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Tchau.